Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. A gente vai abordar um assunto, irmãos, de muito interesse nosso. De muito interesse nosso. Esse assunto aqui, ele é pouco abordado nas igrejas ultimamente. Pouquíssimos. As pessoas estão atrás de profetas, atrás de profecias. Pessoas estão atrás somente de curas e milagres. Pessoas estão atrás apenas de sonhos para se tornarem realidade. Mas as pessoas estão esquecendo de que este mundo é um mundo já condenado por Deus. As pessoas estão esquecendo de que o mesmo Deus de amor é o mesmo Deus que também tem ira. As pessoas esquecem que o mesmo Deus de amor é o mesmo Deus que faz justiça. O que está ocorrendo em muitas igrejas, em todas as pessoas de dentro das igrejas, não vamos falar os de fora, mas os de dentro da igreja, é a falta de temor. As pessoas não estão mais temendo a Deus. As pessoas hoje querem fazer Deus como um garçom, como um mordomo. Acha que Deus é obrigado a fazer tais coisas que a pessoa precisa, ou que a pessoa quer. Então as coisas estão se apertando, o cerco está apertando, as coisas estão ficando bem mais difíceis nos dias de hoje. Então as pessoas estão assim. As pessoas de dentro da igreja estão atrás de profetas para fazerem profecias. Se dá uma profecia e dizer para você se converter, a pessoa se emburra, fecha a cara e sai da igreja. Mas se dá uma profecia e dizer que você vai ter o sonho da casa própria, o sonho do carro próprio, se você se der uma profecia e encher o teu ego, a pessoa vai dizer glórias, aleluia, porque este é o homem de Deus. Mas quando chega um profeta, alguém usado por Deus, e fala, se converta dos seus pecados, entregue sua vida para Jesus, eles fecham as caras e falam, este não é o homem de Deus. As pessoas não estão lendo mais a Bíblia, as pessoas diminuíram as suas orações. Quem orava 3, 4, 5 vezes por dia, hoje está orando apenas uma vez, se é que ainda continua orando. As pessoas de dentro das igrejas não estão mais jejuando, as pessoas não estão mais se interessando pelo Espírito Santo. O povo da igreja é um povo que está mais perdido do que aquele que já está lá fora. O que está lá fora, ele já está perdido. A única forma de ele se reencontrar é ele entregar sua vida para Cristo. É o de fora, ele vem de fora e entra. O problema é o que está nas igrejas, é o que está dentro das igrejas, é onde que tem sempre o irmão do lado do outro que está na fé, onde tem um pastor que prega, abre a Bíblia com o povo, tem louvores, cantamos, louvamos a Deus. Então tudo isso está dentro de uma igreja, mas mesmo assim as pessoas estão se perdendo, irmãos. E isso está entristecendo muito, mas muito o coração de Deus. Por isso que o tema da mensagem que eu vou trazer hoje é sobre o falso profeta e a marca da besta. Eu vou tentar resumir o mais rápido possível. Achava eu que a igreja estaria cheia, mas não está. Não está. A vez passada nós falamos sobre o arrebatamento, falamos também sobre o anticristo, né? E agora nós vamos falar um pouco sobre esse falso profeta. Vamos falar um pouco sobre a marca da besta. Esse dia lá no grupo da Prear, que é um grupo de pastores e líderes, eu escrevi lá e falei:
Nós temos que começar a pregar o Apocalipse para o povo. Vamos parar com esse negócio de ficar falando benção daqui, bencinho dali, benção de lá, e faz isso, e faz aquilo. Tem que pregar esse tipo de coisa, tem que falar. O livro do Apocalipse, como eu sempre tenho falado, ele não foi escrito para o mundo, ele não foi escrito para os ímpios, ele foi escrito justamente para a igreja. Esse livro aqui é para nós que somos igreja. O livro do Apocalipse é o livro da revelação, ele já está adiantando para nós o que vai acontecer no futuro, no período da grande tribulação. Este é o livro de revelações. O problema de muitas pessoas que acreditam mais no futuro dessas ciganas, que falam o futuro, de quem mais? Dos astrólogos, né? É astrólogo que fala? Cartomante, astrólogo. Pessoas, eles acreditam mais no futuro dessas pessoas que vão falar, mas não estão observando o futuro que já está escrito aqui. Deus já deixou aqui para nós o que vai acontecer. Pessoas que ficam procurando em jornais, rádio, sites, querendo saber sobre o meu signo, como vai ser o meu futuro, como vai ser o meu dia a dia. O teu signo assim, assim, assim. Hoje você é signo de peixe, hoje o leão vai te esmagar. Pronto, a pessoa tem um familiar que é do signo de leão, tem um amigo que é do signo de leão, vai se afastar, porque ela acredita naquilo ali. Mas quando se trata do futuro da alma, quando se trata do futuro da nossa vida, quando se trata do futuro que pode ir para o inferno, ou quando se trata do futuro do reino de Deus, passa tudo despercebido. Se você está com a Bíblia, abra comigo no livro de Apocalipse, do capítulo 13. Apocalipse, capítulo 13. Para você entender, o Apocalipse, às vezes as pessoas falam que o livro do Apocalipse é um livro muito difícil de entender. O mais difícil do livro do Apocalipse é justamente, na minha opinião, é o 13. Então nós vamos falar do difícil de todos os difíceis. Para mim é o 13, se não me falha a memória, o 17. O Apocalipse 13, Apocalipse 17 é o livro mais difícil de dentro desse livro de nós entender. Mas tem um porém. Como a Bíblia é para os cristãos, o Apocalipse foi feito para os cristãos, você tem que entender que tudo que está escrito no Apocalipse foi em forma de símbolos. Era como João, quando ele escrevia essas cartas, ele direcionava às igrejas, então ele tinha que falar como um símbolo, para você entender como um símbolo. Então, porque antes dessas cartas chegar até a igreja, passava pelo Império Romano. É a mesma coisa. Não sei se já teve algum parente que está preso ou já foi preso. Você vai escrever uma carta para um parente que está preso, antes de chegar até o parente, passa pelos carcereiros. Eles têm que ler a carta para depois direcionar para saber o que está na carta. Se um preso escrever uma carta de lá para um familiar, eles também tinham que ler para ver o que o preso está falando. Então acontecia assim. Digamos, por exemplo, aí João escreve, né? Digamos que acontece uma coisa assim. Aí João escreve na carta, né? Digamos no dia de hoje. Aí dá uma revelação e fala que um avião vai cair sobre a Roma e vai destruir todos os homens. Claro, se ele escrevesse dessa forma, o Império Romano já iria ficar esperto e esperar para que esse avião vinha para ser derrubado antes. Aí então ele teria que escrever de uma forma diferente. Por exemplo, eu vi um pássaro gigante sobre o céu e ele caiu sobre a nação e destruiu os homens. Somente aquele que está no Espírito, que a igreja vai entender. Então é mais ou menos por isso aí. Então nós vamos ler então aí Apocalipse capítulo 13, vamos lá para o versículo 11.
O Apocalipse do capítulo 3, do versículo 1 até o 10, ele fala sobre a besta que subiu do mar. Essa besta que subiu do mar é o anticristo, que eu coloquei o nome dele como o Senhor X aqui na pregação. O falso profeta, nós vamos colocar o nome dele como o Senhor Z. Por que eu estou falando assim? Porque nós não sabemos quem é, não temos nome, não temos. Então nós colocamos o nome de um de X e outro de Z. Amém? Diga graças a Deus. Amém? Então diz assim, versículo 11: E vi subir da terra uma outra besta, e tinha 2 chifres, semelhante aos de um cordeiro, e falava como dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada, e faz grandes sinais, de maneira que até o fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem da besta e que recebera a ferida de espada e vivia. Amém? Então a primeira besta que subiu do mar é o anticristo. Esse aqui está falando do falso profeta. Se você observar aqui do versículo 12, aqui fala que adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. Por quê? Porque a primeira besta, que é o Senhor X, que é o anticristo, vão matar ele. Vão matar ele. Ele vai ser um homem adorado, ele vai ser um homem venerado, toda a nação vai adorar este homem, porque ele vai resolver a situação do mundo inteiro. O que os nossos governantes não conseguiram fazer até hoje, ele vai fazer. O acordo de paz que nenhum presidente conseguiu fazer, nem os presidentes dos Estados Unidos, nenhum conseguiu fazer um acordo de paz entre Israel e o Oriente Médio. Esse anticristo, ele vai conseguir fazer esse acordo, que é o acordo de paz. E o anticristo, ele vai dar tudo aquilo que o povo quer. O povo quer comer, ele vai dar. O povo quer dinheiro, ele vai dar. O povo quer médico, ele vai dar. O povo quer saneamento básico, ele vai dar. Ele vai dar tudo aquilo que o povo pedir, ele vai dar. Porque tudo vai estar sobre o poder dele. Tudo vai estar sobre o domínio dele. Nesse reino do anticristo, não vai mais ter presidente. Pode até ter, mas acima desse presidente tem o Senhor X, que manda em tudo. Se desobedecer, desacatar uma ordem dele, ele manda matar. Ele manda matar. Por isso que vai se tratar de apenas um único governo. Um governo mundial. Então vai acabar com esse negócio de presidente dali, presidente de cá, presidente pra cá. Não, é só ele que vai mandar em tudo. Aí nós tratamos de um único governo, que é o governo mundial. O falso profeta, que é o Senhor Z, que estamos colocando de nome, ele será um homem religioso, o homem mais conhecido da face da terra. Ele será um líder religioso. Muitos atribuem a esse falso profeta ao Papa, mas na minha opinião não seria propositamente o Papa ou esse Papa. Não seria, no meu consentimento. Ele vai ser um líder religioso. O Papa, ele é líder religioso apenas dos católicos. Aí tem outros líderes religiosos, por exemplo, vamos dizer lá, Edir Macedo, ele é líder religioso do povo da Universal. Aí tem outro lá, que é líder também, que é da Mundial, Valdemiro Santiago, ele é líder da igreja do povo da Mundial. Então vamos atribuir ao pastor Márcio, ele é líder da igreja do povo da Embaixadores do Reino de Cristo. Então todos esses homens que fundaram suas igrejas, eles são considerados como líderes religiosos.
pelos estudos, pelos teólogos, então eles são conhecidos. Então acima de nós temos um líder da igreja, e acima de todos os líderes da igreja tem Jesus Cristo, que é o líder de tudo. Amém? Diga graças a Deus, palmas para ele, para vocês entenderem. Então o falso profeta, ele será o braço direito do anticristo, e a sua missão é preparar o caminho para o governo do anticristo, que dominará o poder econômico de todas as nações. Só que esse falso profeta aqui, Jesus já tinha falado há muito tempo. Deixa marcado aí na tua Bíblia o Apocalipse 13, que a gente vai retornar, mas vamos rapidamente comigo lá em livro de Marcos, capítulo 13. Deixa marcado o Apocalipse 13, mas vamos lá agora em Marcos, capítulo 13. Marcos, capítulo 13. A gente já ouviu falar de pessoas que têm medo de ler o Apocalipse. Cristão que tem medo de ler o Apocalipse não é cristão. Já vi pessoas dizer que tem medo do arrebatamento, que se diz cristão. Pessoas que têm medo do arrebatamento se dizendo cristão, sinceramente, nem Jesus sabe quem é. Porque o melhor evento de um cristão é o arrebatamento. Você não vai sofrer dano nenhum, meu amado. Você não vai. Qual é o melhor para você? Ser arrebatado agora vivo ou morrer para ser salvo? Qual é o melhor aqui? Vivo. Vivo, né? Aqui ó, de repente, pum, acontece arrebatamento, nós estamos vivos, sumimos daqui. Os cardeais. Nós não vamos sofrer dano do que morrer. Você pode morrer com uma doença, você pode morrer atropelado, você pode morrer num assalto, Camado, hospital do mês. Pode morrer esmagado por um trator, mesmo com a alma ganha. Entendeu? Morrer queimado. Então é melhor arrebatamento. Tirado. Com tiro. Tudo isso pode acontecer. Pelo menos você não sofre dano, né? Pelo menos no arrebatamento está vivo. Aí os mortos vão ressuscitar. Pronto, os mortos vão ressuscitar. Mas eles sentiram a dor antes de morrer. Mesmo que a alma ganha, tudo, normal, Mas vai sentir a dor. Então por que tem gente que tem medo disso? Porque sabe que a alma não está salva. Não está salva. Que quando nós temos uma nossa alma salva, independente do que for, a gente espera por essas duas coisas: ou eu morrer, minha alma ir direto, ou se eu não morrer, esperar pelo arrebatamento, porque você não sabe quando que você vai morrer, você não sabe quanto tempo você vai viver. De repente vai viver daqui mais 60, 70, 80 anos, Daqui a algum dia você está aí, velhinho, e Jesus ainda não veio, mas você está esperando ele, de qualquer jeito. Amém? De qualquer jeito. Mas vamos lá. Marcos capítulo 13, versículo 22. Olha só. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganar, e se for possível, até os escolhidos. Olha só. Mas vós vede, eis que de antemão vos tenho dito tudo. Ou seja, o falso profeta vai demonstrar confiança, serenidade e paz. Ele passará para a humanidade a imagem de um homem santo, manso e humilde. Então não pensa você que o falso profeta vai ser aquele cara asqueroso, que vai maltratar as ovelhas. Não, ele vai ser esse tipo de pessoa, manso, humilde, e todo mundo vai seguir a ele. Todo mundo vai seguir esse falso profeta. Todo mundo vai adorar a ele. Olha o perigo, irmãos. Eu quero falar uma coisa para vocês. Você tem que se apegar com Cristo. Não se apega com o homem, não se apega com o pastor, se apega com Cristo. Tudo que você for fazer, faça com Cristo, para Ele, para Jesus. Porque nós não sabemos. Vai que amanhã depois eu saia. Se você tiver apegado ao pastor, você vai querer sair da igreja também. Não, você tem que se apegar com Cristo.
Mas o falso profeta, ele vai vir desse jeito, porque as pessoas vão adorar, vão gostar dele. E digo mais, ele também vai fazer prodígios e milagres. Ele também vai. O falso profeta nos dias de hoje, ele cura. O falso profeta no dia de hoje está expulsando demônios. O falso profeta no dia de hoje está fazendo cegos enxergarem. O que nós fazemos, que estamos pregando o verdadeiro evangelho, o que nós fazemos, eles também estão fazendo. Eles também. Mas pastor, mas como que eu agora vou saber se é ou não é o falso profeta? Por exemplo, como que você vai acreditar agora no pastor aqui? Então eu vou colocar o meu livro aberto para vocês. Como que cada um de vocês vai acreditar em mim? Porque aqui no altar, qualquer pessoa pode subir, falar coisas com coisas, profecias, qualquer pessoa pode subir. Mas como que você vai saber se essa pessoa que está no altar, no púlpito, mesmo com a Bíblia aberta, está falando a verdade? Como? Alguém sabe? Como que eu vou discernir isso? Hã? Aí, ó. Porque quando você lê a Bíblia, quando você está praticando a palavra, quando você busca o discernimento, o Espírito Santo vai mostrando. Porque no altar está cheio de pessoas assim, estão pregando evangelho, entre aspas, mas enganando o povo. São aqueles lobos disfarçados para dar o bote, para derrubar, para destruir uma alma. Agora, como a irmã falou, mas existe mais coisas. Como que eu vou saber? Sabe como? Eu vou falar. Olha o caráter daquele que está pregando o evangelho. É o caráter. Porque se nós pregamos o caráter de Cristo, é porque nós já temos o caráter de Cristo. Se eu falo, ó, você tem que ter o caráter de Cristo, você tem que ter a mente de Jesus, como a Bíblia nos ensina, é porque de fato, de verdade, tem que estar isso dentro de mim. O falso profeta, ou o falso Cristo, ou até mesmo o falso pastor, ele não vai conseguir falar e dizer, você tem que ter o caráter de Cristo, você tem que ter a mente de Cristo. Por que ele não vai conseguir? Porque isso daí vai pesar para ele na hora, mesmo em cima do altar. Mesmo em cima do altar. Então você tem que observar a atitude do seu pastor, observar a atitude desse profeta, porque na hora o profeta ali, o falso profeta, ele vai estar dando profecia, todo mundo vai dizer glórias, aleluia, a igreja toda vai ser tomada por uma emoção contagiosa. Pode ver, a emoção ela contagia as pessoas. Contagia ou não contagia? Você vai triste. Vai triste num circo para você ver. Vai lá triste. Vai triste no circo. Aí de repente está 2, 3 palhaços ali. Quando você menos perceber, você está sorrindo. Porque um do lado sorri, o outro do lado está sorrindo, o outro de trás está sorrindo, o outro está dando gargalhada, e você começa a observar, você começa a rir. Então aquela emoção vai contagiando todo mundo. E você sai feliz. E às vezes aquele palhaço está fazendo o picadeiro inteiro sorrir, mas ele está vazio por dentro, está triste. Às vezes aquele palhaço está fazendo todo mundo sorrir, mas ele sabe que a hora que ele terminar, ele tem que estar no velório de alguém, de um amigo, né? Ou até mesmo de um parente, que é mais doído ainda. Entende como que é? Por isso que as pessoas nessas igrejas estão contagiadas de emoções, mas elas não procuram saber a veracidade daquela profecia, a veracidade das verdades deste homem que se diz profeta, homem de visões, homens que faz isso, que faz aquilo, a não ser você observar o caráter. Você tem que pesquisar quem é aquele que está no altar. Pesquisar. Pastor, os líderes que não têm caráter de Deus. Hã? Os líderes que não têm caráter de Deus, que arrastam multidões. Os que não têm caráter de Deus, não têm caráter de Deus porque tem o caráter de quem? O senhor sabe que tem muitos, né? Tem muitos.
Esses homens não têm caráter de Deus. Esses homens eles têm um caráter praticamente do diabo. Porque se você não é de Deus, você vai ser de alguém. Eles vão responder por essas almas que estão aqui. Exatamente. E é por isso que acontece as falsas profecias. O falso profeta, ele não abre a Bíblia como nós fazemos. Ele não lê. Ele pode ler um versículo, mas daquele versículo ele começa a tirar profecias que não existem. Outra, o falso profeta, ele recebe profecias um atrás do outro. Ele se acha melhor do que Ezequiel, ele se acha melhor do que Jeremias, ele se acha melhor do que Daniel, porque os profetas do passado não recebiam profecias um atrás do outro. Imagine, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, 24 horas por dia recebendo profecia, e Deus não faz isso. Deus só dá a profecia no momento certo. Todas as profecias de Deus, as profecias de Deus são profecias de juízo. E quando ele dá uma profecia de juízo, ao mesmo tempo ele dá o escape. E todo profeta que recebe essas profecias, ele tem que ser aquela pessoa que tem que estar na espreita. Por quê? Se Deus me manda agora uma profecia, aí eu chego e falo, assim diz o Senhor: se nós não se converter todos agora, se nós não se vestir de pano de saco, ele falou que vai destruir todo este bairro. Mas assim diz o Senhor: se você se reconciliar, chorar nos pés dele, sair para o bairro, avisar, ele mesmo diz que vai derramar misericórdia. Aí sim é uma profecia. Agora os caras estão soltando profecia de morte, profecia de desgraça, e fica por isso mesmo. Cadê o escape? Sendo que Deus dá o escape de tudo. Compreende? Eu estou alertando vocês, irmãos, com relação ao falso profeta. Eu estou alertando vocês que isso pode acontecer. Pode acontecer de dentro mesmo das nossas igrejas. Por isso que às vezes o pastor aqui é um pouco rigoroso, que quando pede, pastor, traz o fulano para pregar, traz o ciclano para pregar. Eu preciso conhecer a pessoa e pelo menos eu assistir pelo menos uma pregação dele, ou se tiver algum vídeo gravado, para que possa escutar, para mim assistir e ver a veracidade das pregações, de que tipo de que ele fala. Porque o altar de Deus, esse altar aqui, ele não pode ser profanado. E se eu coloco uma pessoa errada aqui, irmão, e começar a dar profecia para todo mundo que Deus não deu, quem não vai conseguir dormir vai ser eu. É como se eu estivesse compartilhando com esse profeta, ou com o falso pastor, ou o missionário, ou até mesmo uma missionária, seja quem for. Nós temos o culto das mulheres aí, que começou a iniciar. Até falei para a obreira, se começar a trazer, eu já vou indicar as mulheres que pregam o evangelho que eu conheço, que eu já fui nas igrejas delas pregar, como também já vi elas pregar. Então, porque a gente o que conhece. Agora, por quê? Porque a gente procura saber. Eu procuro saber quem são, quem é o fulano, quem é o ciclano. Eu procuro saber. Eu vou lá na pesquisa, entro no site e tudo. Agora, quando tem site desses caras que você não consegue ver praticamente quase nada sobre ele, fica com o pé atrás. Se você entrar no meu Facebook, meu livro está aberto lá, está tudo aberto. Não tem os amigos, não tem lá, tem uns que a gente entra lá, os amigos estão em oculto, né? Não, está tudo aberto lá. Você fica sabendo da minha vida. Está no Instagram, está no Facebook, aonde for. Quer saber sobre o pastor Gerdau? Você pode procurar até os amigos que estão ali que me conhecem, eles mesmo vão dizer. Alguns vão me chamar de louco, você vai se assustar. Outros vão me chamar de maluco, beleza, você vai se assustar. Porque já me conhece há muito tempo. Mas todos eles vão dizer sempre a mesma coisa. Ah, aquele lá, maconheiro que era, e agora hoje virou de Deus, virou de Jesus. Mas eles sempre vão dizer, ele é gente boa. Não estou aqui me gavando, mas eles vão falar. Agora por quê? Porque é um livro aberto. Então, para você saber quem é esse pastor aqui, você tem que procurar saber do caráter dele. Amém? Segundo Pedro, vamos lá. Rapidamente, segundo Pedro. Aí nós já vamos pular lá para a marca da besta. Segundo Pedro,
capítulo 2. É muito bom vocês aprenderem sobre isso, irmãos. É muito bom. Esse aqui é bom vocês realmente se interessar. Começar a ler o livro do Apocalipse, orar a Deus, falar com Ele, revela para mim e tais. Ele vai te revelar. O livro do Apocalipse é para isso. É para isso. Aí diz assim, posso ler? Sim. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormitar. Aí eu notei assim que o falso profeta, ele promoverá um movimento mundial para a adoração de uma imagem do anticristo, e será considerado como um Deus para a população mundial. Então esse falso profeta aqui, que aonde fala, veja, já está acontecendo. Ele já está no meio de nós. Veja que a Bíblia fala até como falsos doutores. Agora, por exemplo, você vai no médico hoje, você é internado para receber um soro. Hoje em dia, nós não sabemos que aquela pessoa que vai dar uma injeção ou aplicar um soro em nós, hoje nós não sabemos se aquela pessoa é qualificada ou não para aquilo ali. Porque já houve esses escândalos de médicos se passar, de falsos médicos se passarem por doutores. É ou não é? Já houve. Então veja que a falsidade na humanidade já está. A gente vê falsidade até, por exemplo, no meio da polícia, não é assim? Esse dia eu vi no jornal, um grupo de pessoas que se davam como, se não me falha a memória, eles estavam de uniforme de alguma empresa de água, acho que de Sanepar, uma coisa assim, mas isso é lá em São Paulo. Só que na verdade eles não eram, era tudo bandido. Então eles agem de falsidades. Se isso já está acontecendo no nosso meio, imagine lá na frente com o falso profeta. O falso profeta, ele vai dar a ideia de criar uma única religião. Então por isso que esse falso profeta, ele vai sair de uma religião. Ou ele vai ser de uma religião católica, ou ele pode ser até mesmo de uma religião do judaísmo. Ele vai ser um homem muito conhecido. E nós temos muitos homens conhecidos como líderes religiosos. Só que esses homens já estão velhos. Eu aposto muito que esses caras aqui não vão permanecer. Então vai levantar outro. Já tenham preparado. É que nem o anticristo, o Senhor X. Não sabemos se ele é uma criança, ou ele já está, ou ele é jovem. De certas horas provavelmente ele está jogando futebolzinho, ou ele já está numa fase adulta estudando. Mas esse jovem, podemos dizer que é o anticristo, o Senhor X, ele também está sendo cuidado já por esse Senhor Z, que é o falso profeta. Porque ele vai ser o mentor de ensinamentos religiosos também para esse anticristo. E se você perceber, tudo é ligado. Tudo. Anticristo, governo, religiões, economia. Então tudo é ligado uma atrás da outra. Tudo é ligado uma com a outra. É um conjunto ali. Então eles vão ver essa necessidade de criar uma única religião para não haver diferença. Aí não tem esse de crente contra católico, católico contra crente, crente contra um bandista, o bandista contra crente. Daí não vai ter mais, vai acabar com tudo aquilo ali. Não vai ter mais aquela pessoa chegar e dizer, eu tenho a minha religião, porque também lá vai acabar também isso daí. Vai ter uma única religião. E quem? É você servir, se prostrar
e adorar o Senhor X, que será o anticristo. Até porque isso já vai acontecer quando ele ressuscitar. Irmãos, você tem que entender o seguinte: Satanás, ele sempre quis ser igual a Deus, sempre. Por isso que a Bíblia fala que ele vai até que ele se transforma em anjo de luz para enganar até os escolhidos. Ele sempre quis ser igual a Deus, sempre. Eu vou mostrar aqui para você. Ele sempre quis. A maior raiva de Satanás é a criação do ser humano, e não a criação do céu e da terra e das estrelas. É a criação do ser humano, porque o homem foi criado por Deus para adorar a Ele. Nós fomos criados para adorar a Deus, para louvar a Deus. E ele fica com raiva porque quem louvava, adorava a Deus e entoava os anjos para adorar lá em cima era ele. E ele tem raiva de nós, ele tem ódio de nós. Você acha que ele gosta de você? Você acha que ele gosta dos satanistas, dos bruxos, dos macumbeiros? Também não gosta, não. Ele não gosta, por mais que esteja servindo a ele, mas ele não gosta, porque ele não gosta de pessoas, ele não gosta de ser humano. O negócio dele é destruir. E até porque ele sabe que um daqueles ali logo pode se converter, como foi o meu caso, e como foi o caso de muitos, que um dia estiveram nesses lugares, vieram para Jesus e se converteram. Então é o risco que ele tem, mas ele odeia eles também. Tem lá, eu sou o adorador de Satanás. Ele acha que Satanás o ama. Não existe amor para Satanás, só existe ódio. O único que ama verdadeiramente é o Senhor Jesus. Diga graças a Deus, palmas para ele. Agora retorna lá, Apocalipse capítulo 13. Vamos lá, retorna lá. Agora você observa que o falso profeta, ele vai manipular as pessoas. Quando o anticristo morrer, vai ser dessa forma. Olha só, ele vai querer imitar Jesus. Jesus morreu e no terceiro dia ele ressuscitou. Com o anticristo vai ser a mesma coisa, porque o mundo inteiro vai chorar, o mundo inteiro vai se desesperar, o mundo inteiro vai querer visitar, dar o seu último adeus a ele. Então ele vai ficar 3 dias ali. 3 dias. Provavelmente, digamos assim, na sede da ONU, por exemplo. Ele pode ficar lá 3 dias. Só que no terceiro dia, o anticristo vai ressuscitar e todo mundo vai ver. Olha o avanço da internet. Se você ficar nesse período, vai ver pelo YouTube, vai ver pela internet, pelo Facebook, Instagram, pelas redes sociais. Você vai ver tudo isso ao vivo. As pessoas vão ver tudo isso acontecendo ao vivo. A morte das 2 testemunhas, todo mundo vai ver ele matar, e todo mundo vai ver eles ressuscitar. Por que a internet está avançada hoje? Isso já é profético. Daniel já profetizou sobre isso daí, que a ciência se multiplicaria, e hoje a ciência está se multiplicando cada vez mais. Daqui a algum dia, o nosso celular, o teu celular, a nossa rede não vai ser mais 4G, já está agora com 5G. Só que acontece que eles pensaram no 5G, já implantaram o 5G, só que eles já estão pensando mais ainda do que o 5G, para que as notícias cheguem rapidamente. Se você faz uma transmissão ao vivo, por exemplo, se eu estou fazendo uma transmissão ao vivo aqui, nesse exato momento, se uma pessoa que está assistindo a transmissão ao vivo lá em outro país, por exemplo, lá em outro país, daqui 15 segundos eles vão ouvir eu falar lá em outro país. Então há um atraso ainda de segundos, de 15, 10 segundos para chegar. Então, quando eles avançarem isso daí, eles querem fazer tudo certinho. E sabe como que esse anticristo vai aparecer para todo mundo? E sabe como que ele vai falar para todo mundo, irmão? Você acha que ele vai sentar, a Rede Globo vai soltar aquela musiquinha, tchan, 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 tchan,
e todo mundo vai sentar na poltrona e ver? Não. A gente tem que acompanhar. Haverá um esquema que eles vão fazer, que eu até esqueci o nome, aonde ele vai aparecer em qualquer lugar, até mesmo no quarto dele. Ele vai colocar, vai refletir, por exemplo, uma imagem dele, e essa imagem vai ser transferida e todo mundo vai ver essa imagem. Aonde ele estiver, a imagem dele vai crescer e todo mundo vai ver. Ele vai falar na linguagem dele, a imagem lá no Japão já vai traduzir o que está falando para os japoneses, para os brasileiros, para os argentinos e assim por diante. Loucura, né? Não é holograma? Isso. Obrigado, Paulo. Os japoneses usam muito isso, né? Holograma. Você já viu aquele negócio na internet que todo mundo olha? Nossa, é um anjo aparecendo. Nossa, quem já viu essas coisas no céu que manda lá? Todo mundo fala, é Jesus, não é não. Não é. Aquilo é uma experiência do Blue, para mostrar como que o povo se assusta, ou como que o povo fica admirado vendo aquelas coisas. Nós ouvimos o toque da trombeta. Como que o povo vai ouvir o toque da trombeta se eu sendo igreja eu não ouvi? Como é que esse povo consegue ouvir? Então é um holograma. Então é isso que será feito. Parece meio complicado, mas se tem que acompanhar o que está acontecendo. Então ele vai aparecer e vai falar com todo mundo, e todo mundo vai adorar ele, principalmente a hora que ele ressuscitar. Pronto, ressuscitou, pronto, será um semideus. Aí acabou. Mas vamos lá, versículo 15, Apocalipse capítulo 13, do versículo 15, diz assim: E foi-lhe concedido que desse espírito a imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fosse morto todos os que não adorassem a imagem da besta. Presta atenção aqui no pastor. Essas pessoas que vão morrer são as pessoas que ficaram depois do arrebatamento. Não está se tratando mais de uma igreja, porque a igreja foi arrebatada. Alguns teólogos falam que a igreja vai passar pela grande tribulação. Outros falam que é bem depois da grande tribulação ou no início. Porém, a igreja não vai passar pela grande tribulação, porque Deus vai tratar ainda com o povo de Israel. Porque tem as 70 semanas, foi parado em 69. A partir dali parou tudo. Então o próprio Deus ainda tem que tratar com o povo de Israel. Só que o problema é que esse povo que ficou, que seria a igreja, é um povo que não deu atenção mais à palavra de Deus. É um povo que estava na igreja. É um povo que estava com a Bíblia no braço, mas não praticava. É um povo que não largou o pecado, mas estava dentro da igreja. É um povo rebelde. É um povo que se levanta contra homens e mulheres de Deus. É um povo que se levanta contra o irmão. Aconteceu o arrebatamento, ficou. Vai ter também pastor que vai ficar, por mais que ele ficou pregando o evangelho, mas o coração era um coração sujo, um coração corrupto, que se entrega à vaidade, que se entrega à corrupção facilmente, que é comprado por dinheiro. Vai ficar. E quando isso acontecer, eles mesmos vão se dar conta, creio que eu creio nisso, que eles mesmos vão anunciar para todo mundo que aconteceu o arrebatamento, porque todo mundo vai atrás. Todo mundo quer saber o que aconteceu. Cadê o meu filho? Cadê minha filha? Cadê o meu marido? Cadê minha esposa? Cadê minha mãe? De repente a mãe era a única que passou um ano, o tempo todo na igreja, orando pelos filhos, chorou pelos filhos, anos e anos e anos. Aí de repente do nada foi arrebatado e os filhos ficou. Aí vai vir o anticristo, vai aparecer, ele vai dizer, foi abduzido, e as pessoas sumiram, sabe, foram até abduzidos, é um ET, é um extraterrestre. Irmão, na verdade quem é extraterrestre somos nós, sabia? Somos nós. Sabe aquele filme do ET, do extraterrestre, o primeiro filme dos anos 80? Eu falei pra minha esposa esse dia aí, pra pastora, eu sou que nem esse ET. Ela crê, sim? Aí eu pego e faço assim: telefone, minha casa. Por quê? Porque a partir do momento que nós entregamos nossa vida para Jesus, nós se convertemos, aqui não é mais nosso lar. Não é. Nós somos
forasteiros. Nós não moramos mais aqui. O nosso lar é lá em cima. Aí o povo não fala que nós os crentes somos tudo esquisito? Então eu me considero como ET, então. Como ET. Porque eu não faço mais parte deste lugar. E aí o que acontece? Aí essas pessoas que ficaram, vai começar uma perseguição. E é aí que nós entramos na marca da besta. Para você entender, que eu escrevi aqui, ó, observa que o governo, economia e religião sempre foram muito interligados. Então será baixado um decreto ordenando a morte de todos que se recusarem a adorar o governante mundial e a sua imagem. Então haverá um tempo que vai se falar da marca da besta. Eles não vão falar, a marca da besta. Claro que não. Claro que não. Haverá um tempo. Vai ser noticiado para todo mundo que você terá um prazo de 90 dias ou até mesmo 120 dias. Esse prazo é o que eu estou dando, tá? Eu não sei como é que vai dar lá. Mas digamos, geralmente é assim, né? Prazo de 90 a 120 dias para você ir no local aonde vão implantar uma marca para você ter acesso a tudo. Só que a marca da besta, muitas acham que é um chip, um microchip. Não, ainda hoje, nesse exato momento que eu estou pregando para nós, para você, nesse exato momento a marca da besta, ela é espiritual do que física. Mas lá na frente vai ser algo físico. Vai ter alguma coisa que demonstra. Como que a gente percebe, por exemplo, você olha uma pessoa tudo de preto, né? Tudo de preto, cabeludo. Você olha de longe. A primeira impressão que você vê aquela pessoa, que ele é fã de alguma banda de rock. É ou não é? Sim. Então, aí você vê lá, por exemplo, um senhorzinho, né? De terno, gravata, com a Bíblia de braço. A primeira impressão que alguém vai pensar, a primeira impressão é que ele é de alguma igreja e provavelmente é crente. Não é assim? Aí você vê uma pessoa cheia de colar, crucifixo daqui e tal. Todo mundo vai, só no olhar, já vai chegar e vai dizer, não, esse daí é católico roxo. Não é assim? Então vai ser dessa forma. Haverá uma identificação. Com quem que você se identifica? Esses homens que ficaram, essas pessoas que ficaram, serão aquelas pessoas que vão cair em si, que ficaram, e agora eles vão se deparar com o anticristo. Se eles aceitarem a marca, tem tudo. Se eles não aceitarem a marca, vão morrer. Então haverá um prazo ainda para eles. Se você é uma pessoa que ficar, essas pessoas que ficaram, se eles forem donos de alguma empresa, dono de algum restaurante, ou de qualquer coisa, dono de alguma coisa, comércio, hospital, seja o que for, ou eles aceitam a marca, ou antes de fechar o período, o governo mundial vai confiscar. Vai confiscar. Aí você vai atrás de trampo, vai querer trabalhar, coloca currículo lá. Se você não tiver a tal da marca, você não entra. Aí você tem o prazo para colocar, para você conseguir o emprego. E assim sucessivamente. A marca da besta, ela é mais espiritual hoje do que física. Vamos lá, versículo 16. Diz assim. Versículo 16: E faz que todos, pequenos e grandes e ricos e pobres, livres e servos, que lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Veja só, ou o número do seu nome, que fala 666, para você entender. O número de Deus, o número de perfeição de Deus é o número 7. Como o diabo não pode chegar no mesmo nível que Deus e não passar do que ele, então ele fica com o número 6. O número 6 representa a diabolice trindade, aonde Satanás, conhecido como o dragão e a grande serpente, ele vai dar uma de Deus, o Senhor X, que é o anticristo,
ele vai dar uma de Jesus. E o falso profeta, que é o Senhor Z, ele vai dar uma de Espírito Santo. Então, o diabo, ele também tem a diabolice trindade. Assim como Deus é a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, esses três terão também a diabolice trindade. Por isso que fala número de homem, 666. Então não vai ser colocado uma tatuagem 666. Tá lá. A marca da besta espiritual. Se o governo, que já está trabalhando para isso, todos os governantes já estão trabalhando para isso, se eles colocar a ideia deles na tua cabeça, você aceitar essa ideia aqui e cauterizar aqui, aí, meu amigo, é só ir lá colocar uma marca visível. Porque antes de ter uma marca visível de aceitação, tem que trabalhar aqui. Eles precisam trabalhar aqui. Hoje em dia, para muita gente agora, está normal um homossexual subir no altar e pregar o evangelho. Para muita gente já está virando normal. E é pecado, e é abominável mais ainda a Deus. Não que nós odiamos a eles. Se eles virem aqui, você é tratado normalmente igual e vai ouvir a mesma palavra. Mas a ponto de colocar no altar para falar, para pregar, porque já tem igreja para esse tipo de pessoas, é uma marca da besta. Porque para muita gente está ficando normal. Já está ficando normal para muita gente de pegar os nossos filhos e chegar e dizer para o seu filho, para o meu filho, para nossos filhos, dizer que você pode escolher o sexo que você quiser. Para eles é normal, está virando normal. Isso é uma marca da besta, porque já está trabalhando aqui. E se a gente for contra esse tipo de coisa, você vai ser processado. Se o governo chega e fala, ó, você tem que mudar a Bíblia, você não pode pregar isso, mas se quer continuar pregando, se quer manter a tua igreja aberta, você vai ter que pregar aquilo que a gente falar. E muitas igrejas vão aceitar. Não sei se o senhor viu quem era o cara, um vereador põe uma bota de criar banheiro unissex. Daí os outros foram derrubar. Ia colocar ia colocar um banheiro unissex. Para muita gente tá ficando normal isso daí. Unissex tem na nossa casa, não é verdade? Aqui na igreja também tem, que só tem um banheiro. Agora, em repartições públicas, rodoviária, em vários lugares, então para muita gente está ficando normal. Já está normal de homossexuais competir com mulheres em UFCs, em arenas de luta, corrida, falando que a mulher, para muita gente já está virando normal. Isso se chama marca da besta. Aceitando. Eu aceito. Quem somos nós para julgar? Quem somos nós para falar isso? Porque Deus é amor. Então sim. A marca da besta está entrando em muitas igrejas que estão aceitando gente no pecado, fazendo um monte de coisa errada, pregando. Estão aceitando. É a marca da besta. Ela está sendo introduzida. Então está sendo trabalhada aqui. Por isso que eu sempre falo, quando uma pessoa ela busca o Espírito Santo desce, muda aqui. Quando você tem o Espírito Santo, que ele aqui, irmãos, pode matar você, arrancar tua cabeça, pode queimar você frito até fogo, mas ninguém tira a ideia da sua cabeça, porque o Espírito Santo já está ali. Já está ali. Por que hoje nós, os pastores, somos muitos atacados? Não somos atacados como em algumas outros lugares, onde que estão matando o pastor, mas eles atacam nós nas redes sociais, de dentro da igreja. O diabo se levanta a usar pessoas para difamar, caluniar. Por quê? Porque a mente nossa, não estou falando só dos pastores, mas pode ser o teu caso também, porque a tua mente é uma mente de Cristo. A tua mente é focada somente no Evangelho de Jesus. A tua mente é focada somente para o reino de Deus. Então, quando vier essas coisas ao contrário da palavra de Deus,
Você se assusta. Eu falei, não, está errado isso daí. Está errado. Então, para essas pessoas que estão tendo essa marca espiritual, para eles que o normal, o que é normal para eles virou normal. E o que é normal agora, está virando anormal. Compreende? Está virando normal. Está desse jeito. Por isso que eu falo, a marca da besta está entrando até em algumas igrejas. O mundo entra no líder, não é da igreja, no líder. Aí o líder recebe esse mundo, ele recebe essa marca aqui, aí ele vai ter que passar para os seus liderados. Algumas igrejas já estão adotando a palavra todes. Imagina eu falar para vocês, todos batem palma para Jesus. Estão adotando algumas igrejas no Brasil. Não é lá não, no Brasil. Porque um certo religioso, aí a gente já atribui como um falso profeta, porque a gente distribui falso profeta para todo mundo. A gente já atribui que já virou um falso profeta, porque ele chegou e falou que a gente vai adotar o Todes, porque já que Deus é Espírito, então nós não sabemos se ele é homem ou mulher. Meu Deus do céu. Mas quando ele falou isso, na hora eu falei, esse cara nunca teve encontro com Cristo. A ponto de chegar e dizer que não sabe se é homem ou mulher? Pensa. Aí então vamos falar todo mundo Todes. Isso aí é o que? Uma marca da besta. Então ela é espiritual. Ela é aceitação. Pode ver. Se você falar mal do governo atual agora, do cidadão aí, do Hélio, se você falar mal dele agora, já era o teu Facebook, já era o teu Twitter. Eu ainda não perdi a conta do Twitter, porque... Mas lá, na primeira vez eu perdi. Porque você não pode falar mal. Não pode. Porque eles querem obrigar você a aceitar aquilo que você não quer. Eles querem obrigar. Obrigar. Eles querem fazer com que as pessoas fiquem na palma da mão do governo. A maioria do povo brasileiro, vamos falar do povo brasileiro, 99,5% do povo brasileiro é escravo do sistema. E 70% das pessoas de dentro das igrejas é escravo do sistema religioso. Pode ver. É escravo. Se tornam escravos deles. Aí aconteceu a pandemia. Todos nós fomos obrigados a usar máscara. Vamos ou não fomos? Sim. Vamos ou não fomos? Sim. Você não podia comer no mercado sem a máscara. Não podia ir na farmácia sem a máscara. Não podia ir no hospital, no postinho sem a máscara. Nem entrar dentro do ônibus sem a máscara. Você tinha que usar o que? A máscara. É a marca da besta. Isso aqui que aconteceu foi apenas, na verdade, apenas um treinamento. Aonde o governo chegou e fala, se a gente vai dar ordem, a gente vai fazer. A gente dá ordem, o povo tem que obedecer. E aquele que não obedecer, a gente prende. E foi o que aconteceu. Depois veio a vacina. Aí depois veio a vacina. Todos nós fomos obrigados a se vacinar. Não me vem com essa de dizer, eu me vacinei para mim cuidar da minha saúde, porque eu estou pensando no meu próximo. Mentira, mentira, mentira. Você se vacinou, eu fui vacinado, nós nos vacinamos, porque obrigaram a nós a ser vacinados. Sim ou não? Eu me vacinei por medo. Hã? Eu me vacinei por medo do, e por medo do governo. Porque se você estiver desempregado hoje, e você levar um currículo, a primeira coisa que eles vão perguntar é dizer, você já tomou a vacina da pandemia? Não tomei, perdeu o emprego. Aí o que o cara faz? Puxa, então agora eu vou lá no postinho de saúde, eu vou pedir para tomar essas injeções, para que no próximo que me chamar, pelo menos já estou qualificado com a vacina. Irmão, isso tudo ao você entender como a gente pode ir longe, mas isso tudo aqui mostra como que é a marca da besta. É desta forma. E essas pessoas aqui, eles vão se entregar facilmente ao anticristo, ao falso profeta. Eles vão aceitar a marca da besta. Eles vão aceitar. Veja só,
A gente não podia fazer nada, absolutamente nada, se a gente não tivesse com a vacina, ou tivesse com a máscara. Se a gente, sem a máscara, ia até preso. Então ele simplesmente vai lá e decreta aquela ordem. Assim vai ser também o anticristo. Ele vai chegar e vai falar, ó, todos aqueles que não me adorarem, todos aqueles que não se prostrarem diante de mim, vai ser perseguido e morto. Aí eu vou dar um prazo, daqui 120 dias, se você não tiver a minha marca, se você não estiver me representando, você agora pode ser considerado uma pessoa morta. Porque depois que passar o prazo, daí é só morte. Que obviamente, irmão, se essas pessoas que ficaram, não aceitaram a marca e deparar com a morte, são pessoas que serão salvas. Porque é a segunda chance para eles. É a segunda e a última chance. Eles vão ser salvos. Se a gente for um pouco mais para frente do Apocalipse, não me falha a memória, a Bíblia fala que os santos estão debaixo do altar, clamando a Deus por justiça. Então serão essas pessoas aqui, que deram as suas próprias vidas para não aceitar a marca. E vão morrer no seco. Foi que nem uma pessoa perguntou ontem para mim. Essas pessoas vão morrer no seco. Por quê? Porque não vai ter o Espírito Santo. É como você se ferisse agora, você se rasgasse agora, e você mesmo se costurar, sem auxílio de nada, sem injeção, sem nada. É você mesmo se costurar. Tipo um ramo da vida. Vai ser assim, sem o Espírito Santo. Pastor, mas eles vão ter que viver à margem da sociedade, né? Vão ter que viver à margem da sociedade daí, né? Sim. É a hora que eles vão se lançar cada vez mais. Por isso que hoje eles estão trabalhando desta forma. Por isso que eles estão desse jeito. Eles estão preparando todos nós para esse dia. Eles estão preparando. Os governos estão preparando. Pode até ver a briga dos governos hoje. Eles brigam entre eles, sabe por quê? Porque eles querem poder. Eles querem estar acima de todo o povo. Eles querem poder. Todo político, quando ele ganha as eleições, no dia 2 de janeiro, ele já está pensando na reeleição daqui 4 anos. Ele já fica pensando. Ele trabalha o tempo todo, faz uma coisinha aqui, joga uma coisinha ali, tipo assim, eles tratam nós como se fossem galinhas, tá? Pega lá um punhadinho de milho, joga um pouquinho aqui, pum, pum, e o povo vai lá. Mas ele já está pensando na reeleição, o que ele vai fazer, e já preparando quem vai estar do lado, quem não vai estar. Nesses períodos de 4 anos, ele já vai ver quem vai estar com ele, quem não vai estar, quem vai trair, quem não vai trair. Aí, enquanto isso, fico julgando as coisas e nós lá, feito uma galinha, comendo sementinha deles. Sabe por quê? Porque eles estão colocando nós, ó, aqui, ó. Aqui, ó. O sistema religioso. Se o sistema religioso, se o sistema do político e já está fazendo isso agora, imagine depois. Imagine depois. As pessoas falam, vai ser o chip, eu não vou colocar. Irmão, já tem chip já implantado em muita gente. Já está em teste. Esse dia eu vi na televisão, aqui foi acontecer aqui em Curitiba. Em Curitiba, lá que estava tendo adoção de cachorro, e já estava doando os cachorros com chip. E já tem o nome do cachorro, está tudo cadastrado no sistema. Digamos que o cachorrinho se perde, eles vão lá no sistema e já acham. Esse chip já está sendo plantado, principalmente nos milionários e ricos. Porque se eles foram sequestrados, lá no sistema da polícia, já vai mostrar, ó, tá lá, vamos lá que está lá. Então já estou implantando, aos poucos já estou implantando. Teu celular já está sendo rastreado e você não sabe.
Você não sabe. O teu celular já está sendo rastreado. Se você ligar agora o teu Google Mapa, a localização do teu celular, se você ligar a localização do teu celular e você perder em algum canto e chegar, pastor, ou para qualquer um de nós, eu perdi meu celular, me dá o teu número, a gente acha, nós mesmos podemos localizar o teu celular. Então não tem esse negócio, eu não vou aceitar o chip, eu não vou isso, não tem, acabou. Não tem mais documento de papel. Não tem. Já está ficando escasso o dinheiro. Os caras estão trabalhando mais com Pix. Logo, logo nem o cartão vai ter mais. Só que lá na frente, quando essa marca ela for bem física, haverá sim o que vai ser plantado na testa e na palma da mão. E aquele que não aceitou, uma vez eu pensei da seguinte forma, que eles vão implantar primeiro em todo mundo, todo mundo, sem chance, todo mundo vai ter, porque vai ser o teu documento, vai ser a chave do teu carro, vai ser a entrada da tua casa, vai lá no banco, vou sacar, não vai fazer isso ou aquilo ou isso, você só vai encostar ou a testa, pode ser que deixe todo mundo. Só que vai chegar uma hora, lá, assim eu pensava que vai dar um reset. Pum! Ninguém pega mais nada, ninguém tem mais nada. Só vai voltar a funcionar se você agora aceitar a marca da besta. Se você aceitar. Porque lá, esse pessoal aqui, que ficarem, se eles não tiverem a marca da besta, eles vão ficar doentes, não serão atendidos, vão ficar desempregados, não vai ter emprego, não vão entrar em supermercado porque não vai ter como comer. Foi o que nós acabamos de ler. Os ricos, os pobres, foi o que nós acabamos de ler. Os ricos, os pobres, sem exceção, não vai poder comer, não vai poder vender. O que aconteceu nessa pandemia da máscara é um resumo do que vai acontecer lá quem não aceitar a marca da besta. Não aceitar. Agora, irmão, imagine você com um filhinho no seu colo, com um filho chorando, suando frio, quase morrendo, desesperadamente você vai no hospital, aí a atendente te atende normal, faz a ficha da criança, aí ela chega e fala: você tem a marca tal? Não tenho. Aí de repente vem uma outra pessoa, um adulto, digamos assim: eu estou resfriado, preciso de um atendimento, mas eu tenho a marca, não pode passar. Aí você vai brigar: meu filho está precisando mais. Não, mas ele tem marca, você não tem. Agora você tem duas soluções: ou você aceita a marca, salva o teu filho, ou você deixa o teu filho morrer. Aí você escolhe. Aí você vai ali naquela salinha, está lá a atendente lá, ela mesmo pode colocar em você, implantar essa marca. Aí se ela implantar essa marca, aí você vem, a gente já encaminha rapidamente o teu filho. E agora? Senhor, não, pastor, Deus entende a minha situação. Não vai entender. Depois de parar de encerrar, eu vou mostrar para você que ele não vai entender. Ou você aceita, viva o teu filho, ou você deixa o filho morrer, mas você não aceita. E agora? Até porque essas crianças que nasceram nesse período, porque as mulheres engravidaram depois, porque a Bíblia fala no arrebatamento que até as crianças vão desaparecer. A Bíblia fala, né? Ai daquelas que estão grávidas, porque até uma criança vai desaparecer de dentro dela. Aí você está morrendo de fome, está vendo um parente morrendo de fome, não tem nada mais na tua casa. Aí você vai lá, vai pedir ajuda para quem? Para o governo. Hoje, se você está desempregado, você que não consegue mais nada na tua vida, para quem que você está pedindo ajuda hoje? Para o governo.
Por que você acha que existe Bolsa Família, Bolsa daqui, Bolsa dali? Porque vocês estão pedindo ajuda para o governo. E eles vão fazer isso lá. Eles vão vir aqui. Eles vão pedir a nossa ajuda. Mas ele tem uma condição. A gente dá, mas tem que aceitar a marca. Se não aceitar, você fica sem comer. Aí vai ter um prazo. E aí? Será que você vai querer morrer de fome por não aceitar a marca? Ou você aceita a marca para você comer e não vai faltar mais nada? Irmão, agora reflita sobre isso. Reflita, porque isso vai acontecer lá na frente. Amém? Vai acontecer lá na frente. Quando no final da mensagem, sei que o pastor demorou um pouco. A preparação da aceitação da marca, ela começa no espiritual para depois se tornar física. Olha lá no versículo 18, quer ver? Olha só. Aqui a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem e o seu número é 666. Então o anticristo, ele procurará obter o total controle econômico do mundo. Todo mundo será obrigado a adorá-lo e a receber uma marca, e quem se recusar a aceitar a marca será procurado para ser morto. É melhor você pegar o selo de Deus na tua vida, como nós falamos terça-feira aqui. O selo de adoração, o selo de uma vida com Jesus, o Espírito Santo, o selo da promessa. Você tem que buscar o selo da propriedade, ser propriedade exclusiva de Deus. Amém? Diga graças a Deus. Então 66, ele simboliza o ápice de suas mentiras, a trindade satânica. Então esse é o 666. Por isso que a preparação da aceitação da marca, ela começa no espiritual para depois se tornar física. Para nós encerrar rapidamente, olha só. As pessoas marcadas serão castigadas. Aí mesmo, Apocalipse 14, vai aí, versículo 10. A gente só vai ler, porque aqui já vai mostrar que as pessoas marcadas serão castigadas. Apocalipse 14, versículo 10, olha só. Também o tal beberá do vinho da ira de Deus. Olha só, ira de Deus, que deitou, não misturado no cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Vou ser castigado. Apocalipse capítulo 16, vira aí, vamos lá. Apocalipse capítulo 16, versículo 1. Aqui já fala da ira de Deus, olha só. Eu vi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide, derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Esses que estão com a marca aqui vão receber essas chagas malignas das 7 taças da ira de Deus. Então não adianta esse negócio, ai, Deus entende, se aceitou a marca vai receber. Não faz mais parte. A Bíblia fala mais para frente que aqueles que não foi achado inscrito no livro da vida serão lançados diretamente para o lago de fogo e enxofre. Por quê? Porque esses que não estão com o nome escrito no livro da vida é porque já aceitaram a marca também. Então eles vão direto, porque não tem nome nem no livro da vida, nem aparece o nome do cidadão lá. Então as pessoas serão seduzidas a aceitar a marca. Olha só, Apocalipse 19, vamos lá, quase finalzinho. Apocalipse capítulo 19, versículo 20. Vou ler aqui. Ó, você tem que tomar cuidado com quem que você conversa. Você tem que tomar cuidado, porque fala bem assim, ó. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam os sinais da besta e adoraram a sua imagem.
Esses dois foram lançados vivos no ardente do lago de fogo e enxofre, vivo, os caras nem morreram. Aí no 21, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Então essas pessoas também foram seduzidas para aceitar a marca da besta e vão pagar por tudo isso. Para nós encerrar, e quem não aceitar será salvo. Apocalipse capítulo 20, versículo 4, diz assim: e vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Diga graças a Deus, palmas para Jesus, se coloquem de pé. Aqui fala em reinar em 1000 anos. Um dia eu vou trazer essa mensagem sobre os 1000 anos, porque ainda na terra vai ser estabelecido o reinado de Jesus, por apenas por 1000 anos. O livro do Apocalipse, ele não está numa ordem cronológica. Ele não está. Ele não está. Às vezes o que nós estamos lendo do 20 pode ser o capítulo 2. O que está no capítulo 5 pode ser o capítulo 15. Ele não está numa ordem cronológica como os demais. Ele não está. Porque esses 1000 anos aqui, vou dar um pouco de adianto para nós olhar. Esses 1000 anos aqui, reinando na terra com Jesus, não vai ter mais roubo, não vai ter mais estupro, ninguém vai passar mais fome, ninguém, não vai ter. Vai ser a maior maravilha. Só que ainda a Bíblia fala que daí o dragão, a maior serpente, vai ser solto ainda. Sabe por quê? Você que é acostumado a uma cidade agitada, vai para um matão para você ver se você não vai sentir o agito da cidade. Vai para um lugar afastado. Sabe o que vai acontecer com muita gente aqui? Aí esse serpente, ele vai ser solto. Aí sabe o que ele vai fazer? Ainda ele vai tentar o último recurso. Ele agora vai tentar seduzir esses que estão vivendo 1000 anos com Cristo. Isso é a risco até daqueles que foram salvos, vieram com Jesus e agora ser seduzidos de novo, para aniquilar de vez. Porque aí as pessoas vai viver aquela vida monótona, digamos assim. Nossa, não tem roubo, não tem isso. Nossa, lá tempo de tarde dá vontade de fumar um baseadinho. Acho que eu vou fumar um baseado. Tá muito chato demais. Ah não, dá vontade. Ah não, tá muito chato demais. Não tá acontecendo nada. Todo mundo está em paz. Está que nem aquele videozinho que eu tenho lá do cara lá. Esse grupo aqui está fazendo grupo de maquiagem. Estou louquinho para arrumar uma confusão porque está tudo parado. E é o que ele vai seduzir. Quando ele seduzir um bando de pessoas, vai seduzir para começar e guerrear contra Jesus, para tentar tirar Jesus do trono. E a hora que isso acontecer, a hora que daí sim Jesus vai aniquilar, aí acabou tudo de vez. É a hora que a terra vai se acabar com o fogo. E aí sim, os que ficaram vai ficar de vez lá no reino de Deus. Amém? Graças a Deus. Palmas para Jesus.